Mas nada mais econômico, mais eficiente do que um acompanhamento de um técnico, né? Então, nesse caso, a gente está criando mais até uma cultura, né? Não deveria nem ser por lei, né? Deveria ser espontâneo, que as empresas, os moradores, os condomínios, os síndicos, as administradoras tomassem esse tipo de providência. Mas já que não há essa cultura, né? E quando acontece o acidente, é de grandes proporções, ele tem vítimas fatais, atrapalha a vida da cidade, paralisa pessoas, empregos, famílias que se perdem e uma cidade que se machuca com isso. Então, a lei vem nesse sentido, é mais uma lei de educação e modificação de uma cultura e atitudes da cidade, tanto por parte do poder público como dos moradores. Então, essa lei tem objetivo, ela obriga a realização de vistorias técnicas nas edificações para verificar as condições de segurança, estabilidade e salubridade das edificações. Depois de muito debate, nós chegamos a um prazo de 5 anos, que é um prazo, inclusive, similar ao das garantias legais de uma edificação. Então, a cada 5 anos, também não pode fazer uma coisa muito burocrática ou custosa para o empreendedor, para os condôminos, então ficou estabelecido um prazo de 5 anos. Ficando aí, nesse caso, desobrigadas as edificações unifamiliares e bifamiliares. E as tais edificações dos 5 anos de habites, após habites, que ainda estão cobertas pelas garantias legais. E essa legislação exige medidas reparadoras para os casos de possíveis problemas apresentados, né? A vistoria é de obrigação do responsável pelo imóvel, podendo ser o proprietário, o condomínio ou o ocupante. Como eu já disse, excluem-se as unifamiliares e bifamiliares, porque aí a responsabilidade é do próprio proprietário. A vistoria deverá ser efetuada por profissional registrada no Conselho Profissional competente, seja ele o CRAU ou seja ele o CREA. E o profissional elabora um laudo técnico enviando ao município através do sistema online. Quer dizer, a gente conhece a situação daquele empreendimento. No caso de inadequação, está difícil aqui, o responsável deverá informar as medidas corretivas. Então, o profissional, ele, além de apontar as irregularidades, as deficiências, os vícios, ele indica as medidas corretivas. O laudo técnico fica disponível para o condomínio e deve ser exibido em local visível e apresentado quando requisitado. E tem aí as penalidades da lei, quer dizer, primeiro, se o condomínio não apresentar o laudo de vistoria no prazo estabelecido pela lei, ele recebe uma notificação, um aviso, cartão amarelo. Após 30 dias de não tomada de providências, aí ele já começa a ser multado e tem uma multa de 5 vezes o valor de referência do residencial ou do comercial. E a cada 30 dias ele vai recebendo essas multas. Então, a multa é uma coisa assim, chata da gente apresentar numa legislação, mas é uma forma de educação, né, como eu falei, né? Quer dizer, eu acho que se a gente não estabelecesse uma penalidade, né, financeira, pecuniária, poderia cair nas mesmas situações de não cumprimento, as tais leis que não pegam porque não têm consequências maiores, né, além de todas as obrigações legais relativas até as responsabilidades do síndico e dos proprietários. Então, aqui nesse quadrinho, tem um organograma de como funciona. Quer dizer, a vistoria técnica, ela tem duas situações.
Se ela apresenta uma condição adequada, ou seja, o técnico vistoriou o prédio e disse, olha, o prédio está adequado, ele pode fazer algumas recomendações e tal, mas não tem nada que condene ou obrigue a atitudes de obras e esse tipo de serviço. Então, se está a condição adequada, ele faz a exposição do laudo, todos os moradores, todos os condôminos conhecem a situação do prédio, quer dizer, eu contratei, o condomínio contratou uma empresa que disse, olha, o seu prédio está assim, assim, tem uma radiografia, uma ultrassonografia, né, do seu diagnóstico, da sua vida funcional. E ele comunica ao município que usa, inclusive, isso no site, para que seja também mais uma forma de visibilidade e conhecimento público. Tá? Então, aí encerra-se o processo e, nos próximos 5 anos, nova vistoria é feita naquela unidade. Mas, no caso de apresentar uma condição inadequada, o laudo indica as medidas corretivas, tá? E estabelece um prazo para o cumprimento dessas medidas corretivas. Ou seja, a empresa ou o profissional vai estabelecer para o condomínio um prazo de atitude que vai depender da gravidade da emergência, da correção, ou até do próprio prazo estabelecido para esse tipo de correção. E aí ele volta para a vistoria técnica, que um dia o condomínio, tendo realizado as correções estabelecidas, ele volta para a vistoria técnica e o mesmo avaliador, o mesmo técnico, vai dizer que está de novo em condições adequadas, então volta para essa linha azul apresentada. E aí é apresentado publicamente e vai ser arquivado. Então, com isso a gente imagina o seguinte, quer dizer, é claro que aqui ninguém está olhando pelo lado de negócios para o corpo técnico da cidade. Mas, da mesma maneira como a gente consulta um médico para analisar a nossa saúde, né, e a gente vive divulgando isso, consulte o médico e tal, o diagnóstico, a análise da nossa saúde é fundamental, da saúde do prédio é exatamente igual, só que o médico da saúde do prédio são os técnicos especializados e controlados pelos os órgãos de profissionais. Com isso, você cria uma obrigatoriedade de vistorias, a obrigatoriedade de acompanhamento dos técnicos, né, e o conhecimento de todos os condôminos daqueles assuntos. Quantas vezes nós moramos em condomínios e a gente não sabe que há um problema estrutural do prédio porque o síndico teve desconhecimento, o porteiro não avisou, não foi feita a provisão para aquilo e tal, e a coisa vai passando e o síndico passa para o outro síndico, eu terminei esse meu mandato aqui, isso vira para o outro síndico, ou então até se faz uma assembleia e aí porque vai acrescentar uma cota extra e tal, alguns deliberam contrariamente e essa lei de vistoria técnica exige e obriga que se façam as vistorias e as atitudes de correção. A outra janela é o cadastro de imóveis, né? Ela é a janela de transparência, é a janela de percepção da vida funcional legal de todas as unidades da cidade. A gente está fazendo isso porque existem cadastros legais de todas as edificações da cidade, mas fica restrito à prefeitura, e são processos em papel, né? E aí, dependendo do prazo, algumas estão no arquivo central de Irajá, o arquivo morto, outras estão no arquivo tal, outras estão na Secretaria de Urbanismo,
E outros processos também que não estão todos centralizados no urbanismo. Tem a Defesa Civil, tem a Secretaria de Conservação e tem o Patrimônio, né, que são órgãos que lidam com os prédios da cidade. Então, esse cadastro vai uniformizar e centralizar todas as informações e permitir que seja acessado por toda a cidade, por todas as instituições e por qualquer morador que tenha interesse naquela unidade. Então, é um site criado para isso. Eu queria agradecer, inclusive, a ADEME, porque ela está sendo parceira nisso. O investimento desse cadastramento, desse processo de informatização, está sendo custeado pela ADEME. Eu queria fazer um agradecimento. Tem alguns diretores da ADEME aqui presentes, então agradecer a ADEME que está colaborando com a cidade. Então, aí tem um exemplo de um cadastro desse tipo. É um site do portal da Prefeitura, que você clica no cadastro de imóveis, que está aqui embaixo, né? Ou liga para um 746, que tem as informações a respeito dos imóveis e a própria ouvidoria de urbanismo e da cidade. Então, o que é o cadastro de imóvel? É um sistema que reúne as informações e permite a visibilidade e a transparência dessas informações. Então, como é que você entra? Você consulta o imóvel, você entra com o nome do logradouro, né, a numeração, o complemento que for, e entra na consulta. E você vai acessar o sistema com a ficha daquele imóvel. Nós estamos passando para o cadastro todas as fichas de licenças e multas e, enfim, embargos que a gente tem de toda a cidade. Estamos informatizando para que esse cadastro fique pronto o mais rápido possível. Além disso, existem vídeos que explicam sistemas que você pode utilizar para isso. Então, o que é a vistoria técnica, a lei da vistoria técnica? Vai clicar ali e vai explicar o que é a legislação, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, quais são as obrigações do condomínio, do síndico e da administradora. O outro é o que depende de licença, né? Nem todas as obras da cidade são passíveis de regularização. As obras internas que não falem de estrutura, de segurança, solidez, que alterem áreas comuns ou que excedam, acresçam áreas, elas não mexam com fachadas e nem com bens tombados e preservados, elas não são necessárias de licenciamento, né? Então, ele explica o que precisa licenciar e o que não precisa licenciar. Dá as dicas de segurança também, quais são as principais informações de segurança, mas isso exige sempre, qualquer obra que seja feita na unidade, que tenha o acompanhamento do profissional. Ou seja, não precisa ter licença, mas precisa ter o profissional, tá? Porque você vê, a obra lá da 13 de maio não precisava ter licença, porque era obra interna, mas se tivesse um profissional acompanhando e tivesse a responsabilidade dele, ele não teria cortado os pilares ou levado as causas, não sei, estou aqui extrapolando um pouco, não conheço as causas finais que levaram a isso, mas, enfim, especulando que a gente lê nos jornais, tirou um pilar, tirou uma viga e o prédio cai. Mais ainda, nesse cadastro, numa página seguinte, mostra a localização do imóvel e todo o histórico do imóvel, ou seja, ele teve no data X uma licença de construção, o habite, o número do processo do habite, a data do habite e todo o histórico de alterações dessa unidade, com as licenças respectivas de cada modificação, se foram necessárias as modificações por licença. Se não foram necessárias, ele deve comunicar as obras internas também aqui, exatamente para que todos tenham conhecimento do que está ocorrendo naquela unidade. E, inclusive, informar o profissional responsável pela obra e o seu registro nos órgãos competentes, no CREA ou no CAL.
E aí ele faz a descrição. Quando existe uma comunicação da obra, ele faz a descrição dessa obra e tem, enfim, o acesso ao sistema. Qualquer pessoa pode imprimir esses relatórios, fazer a comunicação da obra, ou seja, eu estou fazendo uma obra na minha unidade, é uma obra de revestimentos, eu estou tirando os azulejos antigos, estou botando um novo, não preciso de licença, e nesse caso eu informo qual é o tipo de procedimento que eu estou fazendo. E se eu não sou o proprietário, eu posso denunciar aquela irregularidade. Então eu informo à prefeitura e aos órgãos técnicos competentes e tenho também conhecimento do laudo de vistoria. É importante essa comunicação à prefeitura, porque não é criar um clima de denuncismo na cidade, mas é um clima de participação, né, de responsabilidade dividida e compartilhada por todos. Na prefeitura nós temos um serviço de ouvidoria que é feito, qualquer comunicação é aceita e levada adiante pela prefeitura. No caso do urbanismo, que eu respondo pela pasta, a gente recebe informações por telefone, indicando ou não o denunciante ou o informante, não precisa se identificar, né? Basta dizer, olha, eu não quero me identificar porque é um vizinho, não quero criar um conflito com o meu vizinho, mas a irregularidade é apontada e procedida uma averiguação. Recebo por cartas, por e-mail, qualquer tipo de informação, né? Então, nós recebemos, em média, 500 informações por mês na cidade. É uma média que vem crescendo, porque essas informações, elas são feitas se você tiver credibilidade ou não. Se você ligar e informar uma irregularidade ou pedir uma informação e não tiver resposta, não tiver providência, eu vou ligar uma vez, duas vezes, depois vou para outros órgãos, vou para a Justiça, eu vou para o jornal, eu faço qualquer outra coisa. Então, esse crescimento de números de informações, ele está sendo muito elevado à medida do tempo, porque a prefeitura consegue responder a 95% dos casos.